Caneta emagrecedora pode proteger o coração? O que a ciência realmente diz? Você provavelmente já ouviu falar das famosas canetas emagrecedoras. Elas se tornaram um dos assuntos mais comentados quando o tema é emagrecimento, diabetes e obesidade. Mas existe uma pergunta que interessa especialmente a quem se preocupa com o coração. Será que essas medicações podem realmente proteger contra infarto e AVC? Ou estamos diante de mais uma promessa exagerada da internet? Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. E hoje vamos separar o que a ciência realmente mostrou do que é apenas propaganda. Sem milagres. Sem exageros. E principalmente sem transformar um medicamento em solução para todo mundo. Antes de continuar, deixe o seu gostei. Compartilhe este vídeo com alguém que está pensando em usar uma caneta para emagrecer. E escreva nos comentários. Você usaria esse tipo de medicamento se tivesse indicação médica? Vamos entender primeiro o que são essas canetas. Algumas das medicações mais conhecidas pertencem à classe dos agonistas do receptor de GLP-1. Entre elas está a semaglutida. Existem também medicamentos com mecanismos diferentes ou combinados como a tirzepatida. Essas substâncias podem reduzir o apetite, aumentar a sensação de saciedade e melhorar o controle da glicose em pessoas que possuem determinadas condições metabólicas. Com isso, muitas pessoas conseguem perder uma quantidade significativa de peso. E aqui aparece a primeira conexão com o coração. A obesidade não é apenas uma questão estética. Ela está associada a maior risco de hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alterado, apneia do sono, doença cardiovascular, infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Portanto, quando conseguimos tratar adequadamente a obesidade, estamos também tratando um importante fator de risco cardiovascular. Mas será que existe prova de que uma dessas medicações realmente reduz eventos cardiovasculares? A resposta é sim. E essa é uma das partes mais interessantes dessa história. Um dos estudos mais importantes foi o SELECT. O estudo acompanhou mais de 17 mil pessoas com sobrepeso ou obesidade que já apresentavam doença cardiovascular mas não tinham diabetes. Os participantes receberam semaglutida ou placebo além do tratamento padrão. Durante o acompanhamento, o grupo que recebeu semaglutida apresentou menos eventos cardiovasculares importantes. O desfecho, que reunia morte cardiovascular, infarto não fatal ou AVC não fatal, ocorreu em aproximadamente 6,5% dos participantes tratados com semaglutida contra 8% no grupo placebo. Isso correspondeu a uma redução relativa de aproximadamente 20% no risco desses eventos no estudo. Esse resultado foi tão relevante que a FDA aprovou uma indicação específica da semaglutida para reduzir o risco de morte cardiovascular, infarto e AVC em determinados adultos com doença cardiovascular estabelecida e sobrepeso ou obesidade. Mas agora vem uma informação fundamental. Isso não significa que qualquer pessoa deva tomar uma caneta para proteger o coração. Essa conclusão seria errada. O benefício foi demonstrado em uma população específica. Pessoas com determinadas características clínicas. E o medicamento foi utilizado dentro de uma estratégia que também envolvia alimentação adequada, atividade física e tratamento dos fatores de risco. Portanto, não estamos falando de uma vitamina, nem de um suplemento. Estamos falando de medicamentos que possuem indicações específicas, efeitos colaterais, contraindicações e necessidade de acompanhamento médico. E quais são os efeitos adversos? Os mais comuns incluem náusea, diarreia, vômitos, constipação, dor abdominal e outros sintomas gastrointestinais. Também existem advertências importantes relacionadas a determinadas condições e possíveis complicações. Por isso, não é seguro comprar uma caneta pela internet ou utilizar a medicação de outra pessoa simplesmente porque ela emagreceu. Outro ponto que merece atenção é a tirzepatida. Ela atua sobre dois sistemas hormonais relacionados ao metabolismo, GLP-1 e GIP, e os estudos cardiovasculares também estão avançando. Em um grande estudo publicado no New England Journal of Medicine em 2025, envolvendo pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular aterosclerótica, a tirzepatida foi considerada não inferior à dulaglutida para o desfecho composto de morte cardiovascular, infarto ou AVC. Isso é importante porque mostra que a discussão científica sobre essas medicações está muito além do simples emagrecimento.
Mas ainda precisamos separar duas coisas. Perder peso é reduzir risco cardiovascular. Elas estão relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Uma pessoa pode perder peso e continuar fumando. Pode emagrecer e continuar com pressão alta. Pode emagrecer e manter colesterol elevado. Pode emagrecer e continuar sedentária. Por isso, o tratamento cardiovascular precisa olhar para o paciente como um todo. E existe uma pergunta que eu considero ainda mais importante. Quem realmente deveria conversar com o médico sobre essas medicações? Pessoas com obesidade. Pessoas com sobrepeso associado a determinadas doenças. Pessoas com diabetes tipo 2. E pacientes que já apresentam fatores de risco cardiovascular importantes podem se beneficiar de uma avaliação individualizada. Mas o tratamento precisa considerar histórico médico, medicamentos utilizados, função renal, problemas gastrointestinais, doenças da vesícula, histórico familiar e outras características individuais. Não existe uma caneta ideal para todo mundo, e muito menos uma dose ideal para todo mundo. Outro erro que vejo frequentemente é acreditar que a medicação elimina a necessidade de mudança de estilo de vida. Não elimina. Uma alimentação adequada continua sendo importante. A atividade física continua sendo importante. Dormir bem continua sendo importante. Controlar a pressão continua sendo importante. Controlar o colesterol continua sendo importante. E parar de fumar continua sendo uma das medidas mais importantes para proteger o coração. A caneta pode fazer parte do tratamento de determinadas pessoas, mas ela não substitui todo o restante. Então, qual é a resposta para a pergunta do título? Canetas emagrecedoras podem proteger o coração. Em determinadas pessoas e com determinados medicamentos existe, sim, evidência científica de redução de eventos cardiovasculares. Mas isso não significa que elas sejam medicamentos para prevenção cardiovascular para qualquer pessoa. E muito menos que devam ser usadas sem acompanhamento médico. A grande mensagem é outra. Tratar a obesidade também pode significar tratar um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. E hoje temos evidências cada vez mais fortes de que algumas dessas medicações podem contribuir para essa estratégia. Mas a ciência não trabalha com milagres. Trabalha com indicação, dose, acompanhamento, benefícios, riscos e avaliação individual. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu gostei. Compartilhe com alguém que está pensando em usar uma dessas canetas. E escreva nos comentários. Você acha que as canetas emagrecedoras estão sendo usadas de forma responsável ou existe muito uso sem orientação médica? Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. Aqui a gente conversa sobre saúde do coração com informação baseada em ciência e sem promessas milagrosas. Cuide do seu coração. Cuide do seu peso. E principalmente procure orientação profissional antes de iniciar qualquer medicamento. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.